Olá, meu nome é Keren Ramos e eu sou estagiária da professora Albaneide na Escola Estadual Antônio Cordeiro Pontes. Eu também sou estudante de Ciências Naturais pela Universidade do Estado do Amapá, a UEAP. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre algo que, se a gente for parar para pensar, está presente em praticamente tudo à nossa volta. Tudo que nós conhecemos e até mesmo aquilo que a gente não conhece, possivelmente vai poder ser explicado futuramente pela ciência. E é muito comum hoje em dia nós associarmos as palavras que a gente vai aprendendo com o tempo com coisas que a gente já viu ou que a gente conhece e lembra aquela palavra. No caso da ciência, quando a gente escuta falar de ciência, normalmente nós imaginamos um laboratório com cientistas malucos fazendo experimentos ali loucos também que podem ou não explodir. Isso, de certa forma, não está totalmente errado, mas também não está totalmente certo. Porque a ciência vai muito além de laboratórios, ela vai muito além de experimentos ou até mesmo se a pessoa é ou não, ou tem ou não cara de cientista maluco. Qualquer um pode ser cientista, qualquer um pode fazer ciência, desde que siga todos os critérios para que aquilo que a gente está tentando descobrir possa ser considerado como parte do conhecimento científico. Mas antes de mais nada, a gente tem que saber o que é ciência. A ciência é o estudo sistemático sobre diversos assuntos, e ela teve a sua origem na Grécia. Os gregos eles foram os primeiros a fazer ciência, digamos assim, pois a humanidade ela sempre teve essa necessidade de explicar por que as coisas são como elas são, por que os fenômenos acontecem, por que a gente está aqui, por que nós existimos, como o universo surgiu. Essas e outras perguntas sempre foram um mistério para a gente, e a gente tenta responder isso desde muitos anos atrás. E os gregos já começaram a fazer isso através do conhecimento filosófico. Eles tentavam explicar as coisas, todos os fenômenos, tudo aquilo que a gente conhece e que não conhece, através das ideias. Mas, com o tempo, a forma de responder a essas perguntas foi mudando, pois foi surgindo a necessidade não só de responder esses questionamentos, como também provar que as respostas eram verdadeiras. Mas como é que eu faço para provar que aquilo que eu estou dizendo é verdade ou não? Fazendo testes, fazendo experimentos, comparando com outras respostas, com outros estudos, com a opinião de outras pessoas. É claro, tudo sendo embasado e nada criado do nada. Bom, e como nós já sabemos, a ciência ela tem muitos objetos de estudo. Ela estuda muitas coisas. Logo, ela é subdividida em várias áreas, como física, biologia, botânica, astronomia e tantas outras que existem que, se eu for parar aqui para contar quantas são, eu vou ficar muito tempo falando só as áreas em que a ciência é subdividida. Mas hoje, o meu objetivo aqui é falar de uma em específico, que até mesmo nós, às vezes, nos perguntamos do porquê a gente estuda essa área, do porquê que a gente estuda essa matéria, já que aparentemente ela produz um tipo de conhecimento que a gente não vai usar em muitas profissões, digamos assim, por aí. Eu estou falando da química. E assim como a biologia e a física, que são duas outras áreas da ciência muito reconhecidas, a química também está presente no nosso dia a dia e bastante, mesmo que a gente não perceba e mesmo que a gente nem pare para analisar essas coisas. Desde o derretimento de um simples cubo de gelo até reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo, essas que são responsáveis por muitas das ações que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Todas as ações e atividades que nós praticamos, não só no nosso dia a dia, como também durante toda a nossa vida, só são possíveis graças a essas reações que ocorrem, não só nos seres humanos, como também em todos os outros seres vivos e até mesmo em objetos inanimados, em coisas que não têm vida. Seja no consumo ou na liberação de energia. Só por aí, por essas coisas que eu acabei de falar, a gente já percebe o quão importante é sim a gente estudar química. Imagina só, a gente saber como e por que a gente faz as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Porque a gente cresce, como é possível que a gente tenha a capacidade de pensar, de falar, de fazer tantas outras coisas que são tão simples, mas ao mesmo tempo requer tanta coisa por trás. Outro fato curioso é que as reações químicas estão presentes até mesmo nas nossas reações e emoções diante de determinadas situações.
Por exemplo, se nós formos colocados diante de um animal selvagem que a gente nunca viu na nossa vida, mas o animal aparentemente é fofinho, logo a gente não vai ter medo dele, porque a gente tem essa crença de que se alguma coisa é fofa, ela não é perigosa, ela não vai fazer mal. Então a gente vai chegar perto do bicho lá de boa, mas se esse animal nos atacar, o nosso corpo vai liberar substâncias químicas. E a partir daquele momento, sempre que nós formos colocados diante de uma situação parecida com aquela, nós vamos nos sentir mais retraídos e vamos ficar com medo de um novo ataque. Outro fato bastante curioso é o que acontece quando a gente come chocolate. Uma coisa tão simples, uma coisa tão doce, né? Algumas pessoas se sentem até melhores depois de comer uma barrinha doce. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe gosta muito de chocolate. E para alguns chega a se tornar até mesmo um vício. É que na composição desse doce tão querido, existe um componente que é muito importante, o aminoácido triptofano. Esse aminoácido ele é muito importante na produção da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao humor, ao sono e ao apetite. Eu acho que eu estou precisando comer mais chocolate. E já que nós estamos falando da composição, que tal nós falarmos da composição de todas as coisas? Pois é, a química trata disso também. Quando a gente começa a estudar química lá para o final do ensino fundamental 2, a gente aprende o que são átomos, o que são moléculas, ligações químicas, substâncias químicas, misturas e todos esses outros termos técnicos básicos da química, química básica. Logo após isso, a gente aprende que todas as coisas que existem, não só na Terra, como também no universo, são feitas de átomos. Imagina só a gente saber que eu, você, a cadeira, a mesa, a parede que está atrás de mim, o celular que está me filmando agora, tudo é feito por essa partícula tão minúscula, tão pequena. Imagina só eu, um ser vivo, como qualquer outro, multicelular. Sou composta por milhões, bilhões e bilhões e bilhões de átomos. Para vocês terem ideia, é um número tão grande que se fosse escrito no papel, eu provavelmente não ia conseguir falar ele. Tá, ok, nós somos feitos de átomos. Mas para que eu vou querer saber do que as coisas são feitas se eu já sei que tudo é feito de átomo? Bom, eu vou dar um exemplo para explicar isso melhor. Imagina só, você doente. Você não sabe o que você tem, você só sabe os sintomas. Uma dor de cabeça, uma febre básica. Imagina só, o que você vai fazer para passar a dor de cabeça e para passar a febre? A gente vai tomar um remédio, certo? Normal, todo mundo faz isso. Mas o que aconteceria se nós não soubéssemos a composição dos remédios que a gente tem disponíveis hoje em dia nas farmácias? Seria uma loucura. A gente poderia tomar remédio para qualquer coisa se a gente não soubesse do que ele é feito. E por mais que a gente não saiba exatamente o significado daquele nome, a gente já tem no nosso dia a dia aquela concepção de que tal remédio é bom para tal sintoma, para tal doença. Por exemplo, quem tem dor de cabeça normalmente toma um remédio para dor. Outro exemplo do porquê é importante nós sabermos a composição das coisas está na nossa alimentação. Hoje em dia a gente come de tudo praticamente, a gente come plantas, come animais, come até fungos, como no caso de cogumelos, por exemplo. Mas nós sabemos também que existem muitas coisas que o ser humano não come porque não dá para comer. Tem veneno ou então tem algum tipo de substância tóxica. E nós sabemos a maioria. Mesmo assim, ainda tem pessoas que acabam tendo problemas porque comeram alguma coisa que não deviam. E isso acontece mesmo hoje, no mundo globalizado em que nós vivemos, onde as informações estão disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, poder ter acesso a elas. Agora imagina isso ocorrendo há séculos atrás. As pessoas não tinham tanto conhecimento de química para saber quais substâncias tinham em determinada planta e saber se aquilo fazia mal ou não, se era tóxico ou não. Normalmente, as pessoas só descobriam depois que o estrago já estava feito. E algo que vem à nossa cabeça muito facilmente quando a gente fala disso é a maniçoba. Hoje em dia a gente sabe que a folha da maniva ela é tóxica, contém uma substância que faz muito mal, pode até matar o homem, que é o ácido cianídrico. Ok, a gente sabe disso hoje. Mas como foi que ela surgiu há alguns séculos atrás?
Como é que eles descobriram que tinha que cozinhar a folha da maniva por tantos dias para poder comer ela sem risco de morte? Pois é, foi tudo na prática, já que eles não tinham todo esse conhecimento sobre as substâncias químicas. E depois de falar sobre todas essas coisas, sobre todos esses assuntos, dar tantos exemplos, a gente chega num tópico importante, que é o ensino de química. Hoje em dia não é incomum encontrar alunos que não gostem de química ou que não gostem de física também. A maioria gosta mais de biologia. E todo esse descaso com a matéria se deve ao fato da forma como a química é ensinada hoje em dia nas escolas, tanto de ensino fundamental como no ensino médio também. Bom, eu acredito que até aqui já tenha ficado bem clara qual a importância de se aprender química hoje em dia nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade. E em como ela se relaciona com outras áreas do conhecimento, como a biologia e a física, por exemplo. Mas trabalhar isso de forma a motivar os alunos a buscar mais conhecimento nessa área parece tão difícil para alguns professores, enquanto para outros é algo tão mais fácil como 2 mais 2. O mais comum é que muitos professores nem ao menos mencionem a palavra química durante suas aulas. Falo isso com conhecimento de causa, de outros estágios que eu já participei. Mas, quando isso acontecia, quando o professor queria ensinar química, muitas vezes a aula acabava adquirindo aquele teor teórico muito pesado. E levando em consideração que matérias como química e até física tratam de assuntos mais abstratos e que por conta disso é um pouco mais difícil de se trabalhar algo mais prático ou voltado para a realidade local do aluno, mas não é impossível de acontecer. Desse modo, a forma como a química é ensinada acaba refletindo no nível de interesse dos alunos por esses assuntos. Por exemplo, se um professor trabalha os conteúdos de química de forma exclusivamente tradicional, oratório mesmo, e quadro cheio, os alunos acabam se sentindo desmotivados, certo? A aprender aquele conteúdo, já que eles não vão ver com uma aula meramente expositiva e focada em conceitos, motivo para querer aprender aquilo ali que está sendo ensinado para ele. Motivo para querer aprender aquele conteúdo. Perguntas como, para que serve isso aqui? Por que eu tenho que aprender isso? Podem o tempo todo ficar permeando a cabeça dos alunos e fazer com que eles percam o interesse nesse tipo de conteúdo. E uma das melhores formas de tornar a aprendizagem desse tipo de conteúdo significativa na vida do aluno é fazer com que esse aluno vivencie aquilo que ele está aprendendo e fazê-lo enxergar o porquê que ele deve aprender aquilo, porquê que ele tem que aprender aquele conteúdo, né? Fazer com que vocês, alunos, sejam os protagonistas na construção do próprio conhecimento. Há diversas formas de fazer isso. A primeira delas é através da experimentação, colocando mesmo a mão na massa, fazendo com que vocês façam os próprios experimentos, produzam reações químicas, façam misturas e tudo o que for necessário de acordo com o experimento, dependendo dele. Mostrando exemplos também do dia a dia em que aquele conteúdo está sendo colocado em prática. Como que eu fiz no início dessa palestra, né? Mostrando exemplos para vocês de como a química está inserida em nossas vidas, né? E da importância de se saber sobre esses assuntos. Lembram do início dessa palestra, quando eu disse que muitos se perguntavam do porquê estudar química, já que aparentemente ela produz um tipo de conhecimento que a gente não usa em diversas profissões. Pois é, gente, nada mais falso do que essa afirmação. O estudo da química, ela abre portas, né, para diversas áreas no mercado de trabalho, como pesquisas em centros de ciências, química forense, né, como investigação de casos criminais, que nem aqueles que a gente assiste naquelas séries de TV, né, análise de material orgânico, né, e outras substâncias como drogas entorpecentes. Também ela abre portas para o tratamento de água, né, e resíduos industriais para aqueles, né, que se preocupam com a natureza. Análise de laboratórios,
Outras áreas também são controle de qualidade dos alimentos e no desenvolvimento de novos produtos, né, do gênero alimentício. Também é possível trabalhar com o conhecimento de química no setor petroleiro e na química ambiental. Então, dizer que estudar química não serve para nada, porque a gente não vai usar a química no nosso dia a dia, é uma completa mentira, porque a química está inserida em tudo do nosso dia a dia, praticamente, como eu falei no início dessa palestra, certo? E mercado de trabalho, para quem estuda química, tem com certeza. E a gente percebe, à medida que a gente vai se aprofundando nesse tipo de conhecimento, qual é a importância dele para as nossas vidas, certo? E por último, mas não menos importante, né? Outra forma de tornar essa aprendizagem significativa para a vida de vocês, né, alunos, é através também desse momento que estamos vivenciando agora, onde vocês, alunos da Escola Estadual Antônio Cordeiro Pontes, tiveram que construir, né, seus próprios projetos de pesquisa. Vocês tiveram que fazer ciência, vocês tiveram que colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês absorveram de instruções da professora Albaneide e das outras professoras para poder fazer o trabalho como ele tinha que ser feito. Onde vocês tiveram que construir tudo do zero, desde a escolha dos temas, desde a escolha da área em que vocês iriam trabalhar, seja a física, biologia, a química, né, que é o que a gente está falando hoje, ou outras áreas como botânica, zoologia, ecologia, história da ciência. Vocês estavam livres para fazer aquilo que vocês queriam fazer, estudar aquilo que vocês queriam estudar, aquilo que vocês tinham interesse, aquilo que vocês tinham dúvidas. Vocês foram atrás de responder as próprias dúvidas de vocês. Dessa forma, tornar a aprendizagem de química ou de qualquer outra matéria ou área do conhecimento, seja científico ou não, significativa na vida dos alunos é fazer tudo o que a gente já está fazendo agora, né? Fazendo com que vocês, alunos, sejam capazes de colocar a teoria, né, aprendida na sala de aula, durante todas as aulas que vocês tiveram, em prática. E fazer uso de todo esse conhecimento, todos esses conhecimentos adquiridos no cotidiano de cada um de vocês, de acordo com as necessidades de vocês, né? Como no caso do aluno que resolve fazer um filtro, por exemplo, para melhorar a qualidade da água de pessoas que não têm acesso à água potável e boa para consumo. Ou então no caso do aluno que procura saber se vale a pena substituir na dieta um determinado tipo de alimento por outro, né? Levando em consideração as informações nutricionais de cada uma delas que ele pesquisou previamente. Ou no caso do aluno que procura saber qual atividade física promove mais queima de energia, né? Melhorando assim o condicionamento físico e a qualidade de vida daquele aluno. Enfim, os exemplos são incontáveis e os conteúdos são diversos e a forma de se colocá-los em prática também. Tudo depende, claro, do empenho do professor que está ensinando aquele conteúdo, do professor que está promovendo aquela construção de conhecimento e, é claro, da força de vontade dos próprios alunos também, para se dispor a sair da caixinha e desbravar os mistérios do mundo com todo o potencial que cada um de nós tem dentro de si. Quero dizer também, né, que foi uma grande honra para mim fazer parte desse momento na vida de cada um de vocês. Parabenizar também a professora Albaneide pela iniciativa de fazer com que vocês construam, façam ciência, porque não tem professor melhor do que aquele que nos faz colocar a mão na massa e colocar em prática tudo aquilo que a gente
aprendeu, aquilo que a gente ainda vai aprender. Então, que vocês saiam daqui tendo em mente de que não existe um conhecimento inválido ou que não vai servir para coisa alguma. Como no caso da química, a gente percebeu aqui toda a importância que ela tem no meio da nossa sociedade, na natureza, né, para o estabelecimento da vida, não só para a organização nossa aqui do nosso planeta, como também do universo inteiro. A química é muito importante para muitas coisas, para muitas áreas. É sim um conhecimento que pode ser utilizado em várias profissões. Eu só citei algumas aqui, mas tem muitas outras. Quem estiver interessado pode perguntar ou então pode pesquisar na internet, que vai ver que a gama de trabalhos, a gama de conhecimento que é adquirido por quem estuda química é muito grande, é um conhecimento imensurável, algo que eu não posso nem falar para vocês, porque é muita coisa. E eu passaria muito mais tempo do que só isso que eu estou aqui falando para vocês, a importância sobre cada uma delas. Então, que vocês tenham em mente o quão é importante a gente aprender todos esses conteúdos, não só de química, como também de física, de biologia, das ciências de modo geral e todo aquele conhecimento que a gente pode adquirir durante a nossa vida. E é isso. Bom, e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo. E até a próxima. Tchau!